Não? Então, vou compartilhar aqui a folha de tarefa e a gente vai, da apostila, a gente vai dando uma olhada. Pessoal, é só um detalhezinho que eu não falei no vídeo, ó. São as propriedades periódicas e aperiódicas. Olha o nome da tabela, tabela periódica. Vocês sabem me falar o que é algo periódico? Vai de um período, né? O que é isso, período? O que esse termo quer falar para nós? Se É um repete com tempo, frequência. uma coisa, Isso. um Algo que se espaço. repete uma certa frequência, né? Períodos do dia. Todo dia é um período no ano, né? Algo que se repete. E aí, quando a gente pensa na química, tabela periódica, diferentemente de que algumas pessoas falariam, como por exemplo, deve ter alguma regra de 3 aí, Robson. Então, como quase nunca tem, é só alguns pontos da química que tem regra de 3. Tabela periódica também é assim, não tem nada de regra de 3. Ela está falando de algumas propriedades dos elementos que vão se repetindo periodicamente. E o que esses períodos na tabela periódica? As linhas horizontais. A gente tem ao todo 7 linhas. Então, cada vez que você vai para um período novo, para uma linha nova, esses períodos vão se repetindo, essas propriedades vão se repetindo. E o detalhe é, como que um elemento caminha no mesmo período? O que vai aumentando periodicamente quando a gente está na mesma linha horizontal da tabela periódica? Eu tenho uma tabela periódica aqui, não tenho. Tenho, não tenho, tenho, não tenho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Mas essa não serve. Aqui. É que aqui tá torta, mas vocês vão conseguir entender. Olha os períodos aqui, ó. Vocês estão vendo o meu mouse? Sim? Sim. Sim. Olha o primeiro período. É esse do hidrogênio. Ele vai do hidrogênio, aí não tem mais nenhum elemento, vai lá no hélio. Depois o segundo período, ó, lítio, berílio, depois vai, ó, boro, carbono, nitrogênio, flúor. O que está aumentando aqui quando a gente vai seguindo no decorrer do período? Ó, aqui no hidrogênio 1, no hélio 2. Depois lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7. O que é esse número que está aumentando? Nem sabe me dizer? O número atômico, tá bom, pessoal? Então, no decorrer do mesmo período, o que vai aumentando é o número atômico. Então, esse aumento progressivo, tá? De 1 em 1 do número atômico no mesmo período, é o que traz as propriedades periódicas, tá? São várias propriedades periódicas muito importantes, mas nesse momento só basta vocês saberem isso, ó. Propriedades periódicas são aquelas cujos valores crescem e decrescem sucessivamente, aumentando o número atômico. Então, no mesmo período, o número atômico de um elemento e o próximo na sequência, ele aumenta. Quando isso acontece, tem algumas propriedades do elemento químico que pode aumentar ou diminuir, beleza? Um exemplo é o tamanho do átomo. Se eu pudesse ver um átomo bonitinho, no decorrer do período, eu consigo ver qual átomo é maior que o outro. E como que eu sei isso? Só observando o número atômico dele, tá? Isso é uma coisa que a gente vai estudar, eu acho que nos próximos módulos. Mas basta vocês saberem isso, que a tabela periódica, ela traz os elementos organizados de forma que algumas propriedades se repitam periodicamente, propriedades de cada elemento, ou de cada grupo de elementos. Beleza? E aí a gente consegue ir direto para os exercícios de propostos. Se alguém não entender alguma coisa, vocês podem me pausar, tá? Ó, observe a posição do elemento químico ródio, RH, na tabela periódica. Então, ele está aqui, beleza? Bonitinho, amarelo. Assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Primeira, possui massa atômica menor que o cobalto. Ó, o ródio está aqui, o cobalto está acima dele. Se ele está acima dele, quer dizer que, lembrando lá das propriedades da tabela periódica, quanto mais a gente desce nos grupos, o que está aumentando? O que o lítio tem a mais que o hidrogênio? Por exemplo, aqui. Estou descendo no grupo. O que o lítio tem a mais que o hidrogênio? Já que o hidrogênio está no primeiro período e o lítio no segundo período.
que tem a mais? O número É de a elétrons na camada de tônica, valência. né? O número de elétrons. Isso. Ó, o André falou o número de elétrons na camada de valência. O João Vitor estava falando? Era o Augusto. Fala, O Augusto. Augusto. Não, eu tinha falado, eu esqueci o que eu falei. Mas, Eu ó, acho que eu falei número da. Não, camada de átomo, camada atômica. boa, é exatamente isso. É que assim, se aumenta o número de elétrons, aumenta as camadas. Então, ó, o elemento hidrogênio ele tem uma única camada eletrônica. O lítio já tem duas, o sódio três, o potássio quatro. Agora olha o RH e o cobalto. O cobalto, ó, tá aqui no quarto período, quer dizer que ele tem quatro camadas. O RH tá no quinto período, ele tem uma camada a mais, então ele tem cinco. Então, ou seja, ele é maior que o cobalto. Se ele é maior, ele tem maior massa, certo? Robson, fiquei com uma dúvida aqui. Pode falar. Na linha 4, a linha que ele está é referente ao número de elétrons na camada de valência ou quantas camadas ele tem? Entendi. Qual que é a dúvida? Por exemplo, se o átomo tá na terceira fileira, Uhum. o NH e o Mg, ele tem 3 elétrons na camada de valência ou ele tem 3 camadas atômicas? 3 camadas. Ah, então um elétron na camada de valência não tem nada a ver com isso aí, né? Os elétrons da camada de valência é nos grupos. As linhas, Ah, tá, beleza. as linhas verticais. As linhas horizontais tá. é a quantidade de camada. Tá? Beleza, Então, valeu. mas só completando isso que você falou, como o sódio está no grupo 1, ele tem o quê? Um elétron na terceira camada. O magnésio, como está no grupo 2, ele tem 2 elétrons na terceira camada, 2 elétrons de valência, beleza? Certo? Beleza, valeu. Beleza. Então, ó, pessoal, voltando aqui para a alternativa A. O cobalto está acima do RH. Então, o RH tem uma camada a mais. Se ele tem uma camada a mais, ele não vai ter mais massa que o cobalto? Sim, né? Sim. Então, beleza. Ó, a afirmação A. Assinar a alternativa correta a respeito do ródio. O ródio possui massa atômica menor que o cobalto? Não, ele possui massa atômica maior, porque ele tem mais elétrons, ele tem mais prótons, então ele vai ter massa maior. Robson, Oi? você pode repetir por que ele tem mais elétrons e mais prótons, que eu não entendi. O cobalto está na quarta camada, não está? Sim, Ele tem 4 camadas eletrônicas. Agora o sim, RH, o RH está na quinta. Então ele não tem 4, ele tem 5 camadas eletrônicas. Se ele tem 5 camadas eletrônicas, quer dizer o quê? Que ele é maior. ele tem mais elétrons. Isso. Que ele é maior que o cobalto, ele tem mais elétrons. Qual é a relação que eu tenho em elétrons e prótons para um elemento químico? Número atômico. Iguais, né? O número atômico, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então eu sei que o RH tem mais prótons que o cobalto, certo? O que eu dou? Qual que é a definição de massa para um elemento químico? Como que eu sei? Como que eu calculo a massa de um átomo? Você lembra? Prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. Se o RH tem mais prótons que o cobalto, você concorda comigo que ele também vai ter mais massa que o cobalto? Sim. Beleza? Então é por isso. Então o RH tem maior e não menor massa que o cobalto. Beleza? B. Assinar a respeito do ródio. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio, SR, característica do quinto período. O SR estrôncio está aonde? Cadê o estrôncio? Característica do quinto período, estrôncio, SR aqui. Pessoal, essa afirmação é incorreta. Mas, por enquanto, vocês não vão entender porque isso é uma propriedade periódica e a apostila não trouxe propriedade periódica ainda, essa propriedade, essa reatividade. Mas basta, nesse momento, eu falar que o RH ele apresenta mais reatividade que o estrôncio apresenta mais reatividade que o RH. Essa, então, é incorreta. Mas vocês vão aprender isso nos próximos módulos, beleza? Vamos para C, que talvez a gente consiga ver melhor. C, é um elemento não metálico? O RH é um elemento não metálico? Não, ele é metal.
Onde que ficam os elementos não metais? Ó, aqui na direita da tabela periódica. Todo o grupo 1, todo o grupo 2, toda essa parte mais baixa da tabela periódica e mais o alumínio, aqui ó, são todos metais. Então, como o RH está nessa parte baixa, ele é um metal, beleza? Então, a C também é incorreta. D, é uma substância gasosa à temperatura ambiente? Se ele é um metal, existe metal gasoso à temperatura ambiente? Não, não existe. Então, ele é sólido, não é gasoso. E, é uma substância boa condutora de eletricidade? Se ele é um metal, os metais são bons condutores, certo? Então, alternativa E. Dúvidas? Não. Não. Pessoal, ó, faltam 3 minutinhos para acabar a aula. Então, eu só vou passar o gabarito, porque eu tenho que falar um negocinho rapidinho para vocês. Então, o gabarito da 2, ó, é a C, e aí depois vocês tentam entender por quê, tá? E a 3 também é C. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam no particular ou lá no grupo do primeiro. Tenho 2 recados. Pessoal, eu vou mandar a prova para vocês hoje do primeiro trimestre, porque nós não fizemos. Vai ser uma lista de exercício. Vocês têm até quinta-feira para me mandar, beleza? Gente, vai ser muito de boa, tá? Não vou... Deixa eu dar uma... E manda nesse drive. Isso, manda na nossa pasta aqui do primeiro ano, beleza? Tá. Tá, já vou te mandar a tarefa também, Robson. Beleza. Então, eu vou mandar uma listinha de exercícios, uns 10 exercícios mais ou menos. Aí vocês têm até quinta-feira que vem para me mandar. Eu vou mandar um documento lá no grupo falando datas e tudo mais. E a outra informação, hoje tem aula de laboratório, tá? Então, às 2 horas, eu vou mandar o link do Zoom para a gente se ver novamente. Certo, pessoal? Sim. Alguma dúvida? Robson. Nenhuma. Não? Então, gente, é isso. Vou liberar vocês aí para eu salvar essa aula. E a gente se vê às 2 horas na aula de laboratório. Tchau, Fechou? Robson. Até as 2. Tchau, Robson. Tchau, gente. Tchau, Agradeço a Robson. oportunidade de vocês. Ô, Robson, antes de eu desligar, Saudade. rapidinho. Pode falar. Deu certo a minha pasta porque eu criei a minha da Ana Vitória, que ela também não estava conseguindo. Deixa eu ver aqui, Mafê. Maria Fernanda e Ana Vitória. Deu sim? Tá bom, obrigada, Robson. Fechou, pessoal. Até daqui a Tchau. pouco. Se cuidem. Até. Tchau.